Entendi. O processo anda 3 vezes por ano. Nossa. Ok. Qual é o tempo médio, assim, geral, assim, Então, de um processo ser resolvido totalmente, assim? Então, o CNJ tem lá no site, o Conselho Nacional de Justiça tem no site, a justiça em números. E aí, dependendo da demanda, nós vamos ali pesquisar, né? Por exemplo, um divórcio com alto litígio, partilha de bens, com todos esses pedidos acumulados, regulamentação de convívio, regularização de visita, de guarda, a questão da fixação dos alimentos, se tiver alguma medida protetiva, aí vai subindo, né? Então, você fica ali entre 2 e 5 anos. Nossa. Com Essa é a alto média? Ué, 2 a 5 mas se a anos? entrevista psicossocial demora 1 ano pra ser agendada e depois mais 1 ano pra ser feita, ter essa gratidão, né? Entender que no sistêmico a gente vê muito isso, que naquela dinâmica, na ordem de hierarquia, estão os pais e você está ao lado. Não, você está à frente, você precisa seguir, né? Depois vem a ordem dos irmãos, se tiverem outros irmãos. Mas você precisa seguir, né? Uma vez chegou um caso, ele falou assim... a minha ex-cônjuge falou o seguinte, a mãe do menino. Ela falou que eu saí e que agora tá tudo bem. E aí eu vou conversar com ele. Quando ele foi conversar com... Era um pré-adolescente já. Ele falou, olha, eu fiz isso, eu tô cuidando da mamãe e tal. Falou um monte de coisa de responsabilidade que não era pra aquela idade, né? E quando você chega no judiciário, agora falando das nossas realidades, muitas vezes o juiz diz, o divórcio eu decreto ao final. Ué, então pra que houve essa emenda? Essa alteração da lei? Quero pra ser tudo rápido, porque né? a pessoa, muitas vezes, ela quer constituir também novo matrimônio. E ela não consegue. E ela vai aguardar o processo? Mas pra quê? Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast pra toda hora. Aqui é o Jean, Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, Guilherme, antes de você falar com quem que a gente vai fazer o bate-papo de hoje, pessoal, hoje nós estamos com a Colob nos patrocinando aqui o episódio, tá? Então, se vocês precisarem de suporte de TI, eles estão com uma plataforma de WhatsApp excelente agora, tá? Então, se vocês precisarem para sua empresa um chatbot, conte com eles, ligue lá para eles, lá 13 3222 6774. Eles vão ter um prazer de atender vocês, tá bom, pessoal? E aí, Guilherme, com quem que a gente vai ter o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje estamos com a doutora Márcia Gazano, que é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, capacitada e formada pela EPM como mediadora e facilitadora judicial nas varas da família e sucessões de Santos. Também é capacitada e formada em percepções sistêmicas no direito da família. Bom, Márcia também é membro efetiva da Comissão de Advocacia de Família e Sucessão da OAB de São Paulo e advogada militante com escritório próprio sediado em Santos, além de ser associada a escritórios de Santos, São Vicente e Cubatão. Bom, hoje eu tenho certeza que a gente vai ter uma excelente conversa, então bora pro papo. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Bem-vinda, Obrigada. doutora. É um prazer tê-la aqui. A gente já estava conversando um pouquinho antes, né? E, de fato, a gente vai falar sobre, acho que um dos assuntos mais tranquilos da advocacia, que é direito da família. É o mais tranquilo, né, doutora? Tranquilíssimo. vamos embarcar agora no nosso Boeing 737. Super tranquilo. Não vai ter turbulência. Perfeito. E a gente até queria já começar com uma pergunta, até para o pessoal entender, né? Do que se trata a vara da família, os assuntos, e depois a gente tem mais uma gama de perguntas aí também para falar sobre mediação, conciliação. A doutora já explicou um pouquinho a diferença de um para o outro, vai falar para vocês também, mas vamos falar primeiro com a vara da família. Tá bom. Gostaria muito de agradecer aos dois, a equipe que está aqui nos dando esse suporte, ao convite. Na verdade, eu me senti muito bem-vinda. Eu senti mais do que isso, me senti acolhida. Que bom, Né? né? A gente usa muito essa expressão aí no âmbito da família. E agradecer também o convite que veio por intermédio do doutor Enio Pacilo. E para que fique validado aqui também. Eu entendo que a vida é feita disso, de validações. Perfeito. Tá bom? Vamos lá então, com certeza. As varas da família, elas não existiam, na verdade. Só puxando um rápido histórico, que é para engrenar aqui e todos poderem entender. Elas não existiam. Esses assuntos sobre alimentos, divórcio, união estável, inventários, arrolamentos, que é um inventário com herdeiro único, eles eram atendidos pelas varas cíveis. Então, nós tivemos lá pelos idos de 2004, ali, já faz um tempo isso, as varas da família surgiram como varas especializadas, pelo menos aqui em Santos, né? Aqui em Santos nós temos 3, em São Paulo tem
quase 40, um pouco mais. Mas as varas são especializadas, ou seja, só atendem família e sucessões. O que significa? Inventário, arrolamento, aí vem pensão alimentícia, guarda, convívio, vem a questão de divórcio, união estável. Então, as varas da família, elas foram estruturadas para ser um juízo especializado. E é aí que reside o ponto principal aqui da nossa conversa. Se o juiz é especializado, ele tem que ter uma visão diferenciada, não penalizada. Ele não tem que ter pena daquela pessoa, daquela família. Ele tem que ter uma visão humanizada, porém especializada. Aquele olhar treinado sobre aquele assunto. Diferente dos juízes cíveis, que acumulavam essa função. Então, ele decidia relação de vizinhança, de condomínio, aí ele decidia divórcio. Ai, peraí, hoje então eu não vou resolver essa ação de alimentos, deixa eu resolver uma ação de consumo. Então, era uma competência acumulativa que nós falamos, né? Então, as varas da família vieram com esse intuito de resolver de forma especializada. Mas, como eu disse, nos idos de 2004, nós estamos em 2026, são aí mais ou menos 22 anos atrás, e nós temos uma análise mais, assim, uma crítica construtiva, mas nós temos a fazer, porque o que deveria ser especializado acabou se acumulando em serviço. E aí não está trazendo uma tutela rápida para quem busca, as famílias que buscam ali o judiciário. Até é interessante que justamente uma primeira pergunta que íamos fazer, você já até deu uma entrada, né? No dia a dia, referente à vara da família, o que mais desgasta é a questão da demora do processo em si ou o emocional das pessoas envolvidas? Ambos. Por quê? Quando a pessoa chega ao escritório, ela já está emocionalmente desgastada. Então, aquele ciclo de desgaste, seja ele ciclo de violência, quando tem violência doméstica envolvida, seja ele um ciclo que eles estão na zona de conforto, por exemplo, eu quero me divorciar, eu quero acabar com essa união estável, mas ela faz primeiro. Ele faz primeiro. Mas vamos continuar morando aqui juntos, sob o mesmo teto? Deixa ela fazer. Aí chega no escritório nesse ciclo. Quando alguém resolve, a gente fala, litigar, ou seja, tornar aquilo um conflito, se não se resolver pelo consenso, pelo acordo, aí sim você traz o ciclo que já existia na família para dentro do judiciário. Então, a morosidade muitas vezes reside aí, né? As partes, elas não têm essa capacidade de resolver o seu próprio conflito. Eu sempre falo para os clientes, vocês vão delegar para o Poder Judiciário? Vocês são instruídos, têm capacidade de resolver os conflitos e vão mesmo delegar para o Poder Judiciário? Porque o Ministério Público, que atua em casos em que tem incapazes, né, sejam maiores ou menores, porque nós temos incapazes também maiores, por exemplo, aqueles que têm curatela. Vocês vão delegar para o Judiciário? Porque o Ministério Público não é uma seca e o Judiciário não é babá. Então, por que não tentar resolver antes, né, esses conflitos? Então, o conflito, respondendo aí a sua questão, para nós ponderarmos, ele já existe. E aí nós entramos num ciclo de violência processual. Nós saímos de um ciclo de violência familiar para um ciclo de violência processual. E o que isso se torna? Processos filhotes. Então, começa com o processo de divórcio. Depois começa com o inquérito policial da medida protetiva, porque me agrediu ou me mandou uma mensagem ofensiva. Aí depois, deixa eu ver o que eu vou fazer. Aí eu preciso extinguir esse condomínio da partilha de bens que não deu certo, processo cível. Agora eu preciso ir na infância porque está havendo maus tratos e a criança está em situação de risco. Aí processo na vara da infância. Ah, mas ele não cumpriu os alimentos que estavam determinados na vara da família. Eu preciso executar. Mais uma ramificação do processo da família que ramifica um processo de execução. Processos filhotes que acabam existindo. E aí não cuidam dos filhos, cuidam dos processos. Então, um processo se torna vários. Uma avalanche. Nossa, mano. Uma avalanche, a gente tem um conhecido e a doutora mencionando isso, de fato me fez lembrar, porque ele já contou pra mim que do processo inicial começou a entrar todo esse monte de coisas. E acho que começa a demora também para resolução. Começa a demora. Se eu até puder exemplificar, é interessante o seguinte. Certa vez chegou uma cliente, casos concretos mesmo. Certa vez chegou uma cliente no escritório buscando insatisfação com o advogado anterior. Eu sempre digo, eu não vou diagnosticar o trabalho dentro do escritório do advogado anterior. Se eu vou sucedê-lo por uma revogação, por exemplo. O cliente revogou os poderes daquele advogado porque estava insatisfeito. Ou por outros motivos. Acabou ali a relação de confiança. Aí eu faço um diagnóstico do processo para ver se eu vou atuar, inclusive.
Ponto final. Aí ela chegou no escritório, estou insatisfeita. Tinha 10 processos filhotes, sendo que era o primeiro de divórcio, normalmente acumulado com alimentos, regularização de guarda, a regulamentação de convívio, tudo bem. Mas depois várias execuções surgindo dali, fora os criminais, porque tinha medida protetiva, os inquéritos policiais e as medidas protetivas em si. E nós fizemos um teste lá no escritório. Ela sabia os 10 números, veja, são 20 dígitos de um número de processo, que é o número do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. São 20 dígitos. Ela sabia os 10 números sem olhar nenhuma anotação, Nossa. olho no olho. Foi real, eu estava atendendo presencialmente. E ela sabia as 10 senhas alfanuméricas, porque esses processos são segredo de justiça. Ela sabia tudo. Consultei tudo. No final do teste, um atendimento teste, eu falei assim, você tem um filho, era um filho adolescente, pré-adolescente, certo? Qual o nome do melhor amigo do seu filho na escola? Eu não sei. Aí eu falei, então eu vou te responder com a visão sistêmica, aquela percepção sistêmica, porque você está cuidando e criando de processos filhotes e não do seu filho. Então foi um choque de realidade para eu conseguir começar a atuar, não como psicóloga, e sim numa técnica de choque de realidade mesmo. Poxa, bacana. Hein? Caramba, que... Então, por exemplo, quando uma família, eles entram inicialmente com essa ideia de começar todo um processo judicial, a ideia daí que entraria talvez a mediação, seria isso, doutora? Sim, a mediação ela é sempre indicada em praticamente todos os processos, só que vai se depender também da possibilidade da abertura, o canal de abertura da outra parte e do seu advogado. Quando nós falamos em mediação e conciliação, são duas questões diferenciadas, né? Nós estávamos aí na nossa pré-conversa até. É o seguinte, a conciliação, ela é uma ferramenta, imaginem uma caixa de ferramentas, nós temos a conciliação e a mediação, e a arbitragem que foi tocada. Mas voltando aqui à minha área de atuação, a conciliação e a mediação são duas ferramentas dentro dessa caixa. Então, qual é a ferramenta que você vai pegar para este caso? Porque as famílias não mudam só de endereço. Cada família é uma família. E nós temos que dar, os familiaristas têm que ter obrigatoriamente um atendimento personalizado. Ele não pode ter um atendimento igualitário. Só muda de endereço, é igual aquele caso... Né? Pega do ChatGPT, alguma coisa assim. Eu até ia mencionar isso. Então, uma IA nunca ia conseguir resolver isso daí, né? né? O último lugar que ela chegaria seria na família. Nós falamos sempre isso nos eventos. Que a inteligência artificial, para as questões envolvendo essas atividades de família, realmente ela pode ser que não tivesse essa questão. Porque não tem a empatia necessária e as emoções. Afinal, a IA, ela se alimenta do que você entrega para ela. Não dá para você dar um prompt de família e ela escolher qual é a ferramenta para aquele caso específico. Por mais que você dê o prompt específico, detalhado, não vai chegar. Porque a conciliação, como estava esclarecendo, ela tem a questão do conciliador, que atualmente é o facilitador, né? Caiu em desuso a expressão conciliador. A conciliação é o ato em si, seja uma audiência ou seja uma experiência pré-processual, que é antes do processo. E a mediação é uma autocomposição. Então, quando os processos chegam, se envolve, por exemplo, violência doméstica com medida protetiva, é óbvio que nós não vamos propor. Aí é que está. Se a medida protetiva é de proibição de aproximação, proibição de contato, eu vou propor uma mediação, uma conciliação? Só que a mediação sai das nossas mãos, ela se escorre das nossas mãos, a mediação. Se houver um processo. Por quê? Normalmente vai para uma mediação dentro do setor técnico do judiciário. E aí é feito por um mediador. Mas escorre das nossas mãos. A mediação, o que é interessante, seria a mediação extrajudicial. Ou extra-autos, fora do processo, ou antes do processo, seria pré-processual. Entre as duas partes e os dois advogados. E os dois advogados, exatamente. Né? Normalmente são advogados que a gente chama de colaborativos, tem essa visão mais de advocacia colaborativa. Inclusive, a comissão que eu fiz parte era a Comissão de Mediação e Práticas Colaborativas. Então, tem que ser um escritório que tem essa visão. Culturalmente, vou ser bem sincera, aqui para vocês. Culturalmente, eu não vejo muito isso ainda dentro dos escritórios até hoje. E é algo que surgiu lá nos idos das varas da família também, assim, mais latente, principalmente em Santos. Teve a doutora Silvia Gigena que trouxe para Santos essa questão da conciliação. E eu fui muitos anos conciliadora lá na vara da família com ela, com essa juíza. E é inovador, porque muitos colegas enxergam
assim, olha, não vou fazer, vamos logo apresentar essa defesa, não interessa, vamos para a decisão, e o risco que se corre. E o fato de você não conseguir conciliar trazer satisfação para o seu cliente de tempo, da morosidade e satisfação em si, do caso dele, né, da vida real. E a mediação, ele não é tão propositivo, a conciliação sim. O conciliador ou facilitador tem que ser bem propositivo. A mediação fica numa situação mais equidistante, ou seja, as partes estão aqui e elas que se autocomponham. Se não se autocompuserem, Pôncio Pilatos volta para o processo. Uma questão. Primeiro é a conciliação, se não o divórcio. Se tiver filhos, aí ele já vai ser acoplado, vai a pensão pro filho, é isso, né? Tem na medida protetiva. E essa medida protetiva, suponhamos que a pessoa mentiu, falando que a pessoa batia nela, alguma coisa assim do gênero, ofendia ou fazia alguma coisa, e ela não provou isso. O que acontece nessa parte? Tudo bem, vamos lá. Deixa eu ver se consigo esclarecer essa complexidade toda, né? Uma pirâmide. Eu montando, eu tava... Eu já estava vendo a pirâmide na minha cabeça, porque eu sempre trabalho com imagens com os clientes, né? Então a gente faz lá uma pirâmide, a gente faz os círculos. Por quê? Porque tem uma parte psicológica também. Não muito por isso, porque tem a parte de entendimento. Muitas vezes, né? É aquela velha frase, quer que eu desenhe? Só que eu já antecipo, né? Então eu já vou desenhando. Isso cai bem, porque o cliente vai entendendo do que você ficar falando ou vendo na novela, alguma coisa assim, né? Não vamos nem falar emissora. Porque às vezes saem esses assuntos na novela e muitas vezes são fictícios, não é a realidade do procedimento, do que acontece no judiciário. Então, eu faço assim, quando o Jean fez essa pergunta, eu já me lembrei da pirâmide. Quando nós pensamos em divórcio, alimentos, conciliação, tudo isso pode acontecer dentro de um processo só, né? Então, vamos lá, começou um divórcio e pediu alimentos, tem juiz que fala assim, não cabe pedir alimentos dentro do divórcio, agora você vai ter que fazer uma ação autônoma de alimentos. Sabe por quê? O juiz tá muito crica? Não. O juiz, ele é conservador. Então, ele entende que o divórcio é um procedimento comum e os alimentos são um procedimento de uma lei especial. E é mesmo. A lei está em vigor ainda, né? Ela é de 1968, mas ela está em vigor. E aí, ele não mistura os dois ritos que nós chamamos, os dois procedimentos. Porém, tem juízes que cumulam tudo isso por economia processual, que é chamado, né? Observa aí esse princípio. Agora, com relação a medidas protetivas que venham ou mentiras que surjam, vamos lá. Se for instaurado inquérito, é possível se denunciar quem mentiu, se for comprovado, né, sabendo que o outro era inocente, por exemplo, na esfera criminal por uma denunciação caluniosa. E aí aquele que mentiu se dizendo vítima e na verdade era o autor, aí vai se tornar um investigado numa denunciação caluniosa. Então, mas veja, todas essas vertentes não são analisadas na vara da família. Se mentiu e precisa de uma denunciação caluniosa, vai para a Delegacia de Defesa da Mulher e depois vai para o inquérito numa vara criminal, por exemplo. Agora, o que o juiz dentro da família pode fazer? Nós fazemos bastante, ultimamente muito. Aplicar as penalidades processuais. Aí você pede uma litigância temerária, que é a litigância de má-fé, popularmente conhecida, que é um ato atentatório à dignidade da justiça. Sabe por quê? Porque aí dói na parte mais sensível do corpo, no bolso. Né? Muitas vezes o constrangimento de ter um processo ou uma penalidade ou uma medida não dói, a pessoa descumpre. Já tem aquela cultura de reiterados descumprimentos. Mas quando dói no bolso, aí começa a mudar de figura. Ai, estou me aplicando uma pena e eu vou ter que pagar essa pena, mas eu tenho justiça gratuita. Ah, mas desculpa, mas a justiça gratuita ela não vai abranger as penalidades, vai ter que pagar. Abrange custas processuais e honorários advocatícios da outra parte, mas não abrange penas processuais, penalidades. Olha. Legal, isso aí. Olha só. E doutor, assim, se existe na vara da família, por exemplo, na área trabalhista, eu já escutei que, por exemplo, às vezes, embora o juiz tenha que ser neutro, existem alguns juízes que são mais pelo trabalhador e outros são mais patronal. Eles acabam tendo um lado mais... Um lado mais tendencioso, é isso exato. Que você quer dizer. Não dá, na vara da família também acaba acontecendo isso? Então, essa pergunta é muito delicada. Por quê?
Eu parto do princípio de que o juiz tenha que ser imparcial. Do mesmo jeito, quando o juiz vai ouvir uma testemunha em depoimento, ele preza pela isenção de ânimo, que nós falamos. Isenção de ânimo é você não ser amigo íntimo, não ter relações sociais com aquela pessoa, ser genuíno, vamos dizer assim. Quando eu parto para uma vara da família, eu tenho que ter isso em mente. Se o juiz, ele é imparcial. Ah, mas isso está só na lei. Não interessa. O juiz tem que ser imparcial. Senão, eu vou ter que abrir uma exceção de suspeição, uma exceção de impedimento, se ele não se declarar, tá? Isso é o primeiro ponto. Agora, tendências, na verdade, concorda que são passíveis de recursos? Então, para eu rotular um juiz, eu posso ser rotulada também como advogada. Ah, essa advogada, ela é mulher. Ela é da mulher. Ela é do pai. Ela é da mãe. Isso também acontece muito. Não, eu sou de quem tiver prova sobre aquilo que está sendo alegado. E eu vou filtrar no escritório se aquele caso é pertinente para o escritório atuar ou não. Porque muitas vezes a pessoa ela quer agir como um juizinho do advogado. E não é o caso. E aí a gente tem que renunciar ou não atuar. Pelo menos eu funciono assim. Né? Se tem uma relação de confiança, é porque contratou o trabalho para isso. Né? Por exemplo, advogados que contratam o trabalho de outro advogado. Tem uma relação de confiança. Ele não vai querer fazer uma minuta e depois protocolar uma petição. Pelo menos é esse o meu entendimento respeito aos demais, né? O protocolo do meu escritório. Sim. Só que quando você pensa sobre juízes, por exemplo, tinha muita questão assim, esse juiz aí na vara da família tem que ser, ou da delegacia da mulher, não, do juizado especializado de violência doméstica, tem que ser mulher. Todos têm que ser mulher. Vara da família tem que ser mulher. E também do juizado especial de violência doméstica, que agora tem em Santos, né, recentemente, tem que ser mulher. Mas por quê? Por uma identidade de gênero? Mas já tive decisões e já despachei com juízas misóginas. Perceptível nos despachos, nos atendimentos. Então, nós não generalizando, mas são casos pontuais que não é o que nós preferimos, é o que você vai extrair daquele julgador. Por que ele está sendo tendencioso? A prova está sendo bem feita? Ou tem algo que você precise levantar? Levante! Apresente uma exceção de suspeição, de impedimento. Porque para nós rotularmos, aí o colega chega e diz assim, esse juiz, ele é mais reclamada, mais reclamante. Eu já atuei no começo na área trabalhista bastante, fiz muita audiência na área trabalhista. E eu penso o seguinte, eu fazia ouvidos de mercador, sinceramente. Porque eu sempre tive um posicionamento. Eu sempre tive um posicionamento, mesmo quando eu era associada, mesmo quando eu era estagiária. Eu sempre tive um posicionamento, o meu entendimento. Mas por que o meu entendimento tem que se submeter a esse? Eu ouvia e tirava uma conclusão de tudo isso. Perfeito. E eu faço isso até hoje. Então, por exemplo, na vara da família, tem juízes homens. E qual é o problema? No tribunal, tem os desembargadores que vão julgar questões de família. E qual é o problema? Eu já tive medida protetiva, por exemplo, julgada aqui em primeira instância, despachando com a juíza, negada. Sabe o que ela falou? Essa medida protetiva não é da vara da família, eu não sou competente, doutora. Vai procurar na vara criminal? Eu falei, excelência, sim, sei o que diz a Lei Maria da Penha, que a competência residual, na época não tinha o juizado de violência doméstica aqui, é da vara criminal. Ok. Mas é algo urgente e latente. Ela precisa da medida protetiva. Mas a senhora já foi na delegacia? Não é obrigatório ir na delegacia. Posso direto pedir no judiciário, posso ir no Ministério Público ou na delegacia. E para resumir, recorremos ao tribunal, utilizamos as ferramentas da lei e no tribunal o que aconteceu? Foi reformado e concedida a medida protetiva. O porquê não? Então, não era uma identidade de gênero. Porque nós não sabemos as crenças daquele julgador. Sim, sim. Né? Pelo menos é o entendimento aí que eu costumo contornar. Ótimo. Doutora, na sua experiência, assim, as famílias, quando entram na vara da família, assim, elas entendem o que é a vara da família ou só depois descobre, assim, a complexidade que é? Excelente pergunta. Não entendem. Elas não entendem nem das próprias famílias. Imagina da vara da família, né? Aí acha que o juiz tá muito bom, a juíza vão ser muito bons, que tudo aquilo vai ser buscado de forma maravilhosa e que vai ser recebido rapidamente, resolvido rapidamente. Como eu sempre digo, tirando questões liminares, que mesmo assim você tem que suar a camisa para uma liminar ser apreciada,
Porque muitas vezes ela demora para ser apreciada e uma semana para uma liminar, muitas vezes é demorado. Não adianta você cumprir um mandado de uma liminar, ou seja, ir lá procurar a outra parte para intimar, e o mandado ser cumprido em 24 horas e a decisão demorar mais uma semana. Isso não é uma liminar, não é uma medida de urgência. Seria um despacho comum, no meu entendimento. Né? A lei diz o quê? 5 dias para um despacho comum. Então não é liminar, que tem que ser resolvida ali, latente. É resolvida até às vezes no plantão judiciário, final de semana, feriado e tudo mais. E aí elas não entendem no seguinte sentido, a complexidade. Por isso que eu falei, excelente pergunta. As varas, elas são complexas porque as pessoas vão buscando como se fosse a tábua de salvação. Ai, peraí, então que eu não resolvi com o meu ex-companheiro, o meu ex-cônjuge, né? Ou a minha esposa, o meu marido, sobre meus filhos, sobre a partilha de bens, sobre a minha vida, o judiciário vai tomar o lugar deles. Então, eles entram aqui, tomam o lugar que vai tudo certo. O juiz. A senhora já falou com o juiz? Porque eu faço muitos atos orais, até coloquei ali para vocês. Atos orais no sentido de, eu acredito muito nos despachos. Por quê? Eles tiram o processo de uma vala comum e pinçam esse processo para que o juiz entenda que aquilo não é um processo e um número, aquilo é uma família. Então, quando eu chego para despachar, eu não falo o número do processo em primeiro lugar. Eu falo que eu estou representando a família tal e o nome da parte que está ali envolvida, para já humanizar logo de pronto o juiz. Então, por isso que eles não é que não entendem no sentido técnico. Claro, são leigos e tem que ter os advogados que são os habilitados para poder fazer os seus pedidos ali. Mas não entendem que será tão complexo e tão moroso se caso a gente não tome um outro caminho, como, por exemplo, a mediação, se for indicada, a conciliação. Sabe o que eu indico também? Falar para vocês algo muito interessante, não sei se já falaram aqui alguma vez. A oficina de parentalidade do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Essa oficina de parentalidade, eu já atuei como oficineira. Era estilo instrutor ali, né? Essa oficina de parentalidade, inclusive, dá para fazer online. Você junta depois um diploma de participação no processo, dizendo que aquela pessoa passou por essa oficina. E ela é dividida em 2 partes. Tem a parte psicológica e a parte jurídica. Lá eles vão falar sobre alienação parental, divórcio, guarda, que o filho não é mensageiro, que o filho não tem que ser colocado no meio desse conflito, o que pode acontecer. Falam até da denunciação caluniosa. Agora, eu pouco vejo diplomas de participação em oficina de parentalidade apresentados em processos, por exemplo, pelos outros advogados, né? Porque o processo, ele não tem mais essa cultura de continuar só naquele rito, né? Pede, faz a defesa, faz a réplica, vai para audiência, o juiz sentencia. E no meio desse caminho, sabe o que eu falo? No meio desse caminho, quando você precisa fazer um estudo psicossocial, a parte que entra pensando que não é complexo, né? A família. Quando você entra no estudo psicossocial e você demora 1 ano para ele ser marcado, 1 ano. Para fazer esse... Para marcar. E depois mais 1 ano para fazer a primeira entrevista, porque Nossa. é inchado. É um processo que acaba demorando muito tempo. E o que a gente faz no meio dessa etapa morta? Faz as outras medidas que a gente chama de medidas adequadas de resolução de conflitos. São as alternativas. Quais são as medidas alternativas para resolver esse conflito enquanto fica na etapa morta, na prateleira virtual do judiciário? A gente faz mediação, conciliação, oficina de parentalidade e vamos enriquecendo o processo. Mas isso é uma coisa que parte dos advogados, sim, das partes, tipo, se não provocar o judiciário, não vai se mexer. Por exemplo, excelência, tem interesse em mediação. Pode intimar outra parte para ver se ele tem interesse? Senão o processo fica na etapa morta, sim. E o cliente, a família, na verdade, fica insatisfeita, sim. E sabe quem é que não espera? Se tiver filhos. O filho, ele não espera o tempo do processo. Óbvio. Tem processos que têm a idade dos filhos. Tem processos que os pais perderam a primeira infância dos filhos, que vai até os 6 anos. Acabou a primeira infância, o processo tem 6 anos, a criança já vai para 7 anos. Acabou. Ela não construiu memórias, não criou aquelas sinapses com esse genitor, principalmente quando tem alienação parental, né? Nossa, mas por que tanta demora assim? Não poderia pelo menos surgir, divórcio, aí pensão alimentícia, e já
dá Esse o... estudo... Não, aí dá alguma tutela. Vai, o pai ou a mãe fica com a guarda, mas o pai já pode visitar de tanto em tanto tempo pra Concordo. pelo menos não perder toda a infância da criança. Pô, 6 anos, é impressionante isso. Concordo. Porque, assim, muitos processos, eles vêm com divórcio, vêm com pedido de alimentos e a guarda. Isso vem com pedido de tutela, né? Tutela provisória, que a gente conhece popularmente como liminar, né? Fala assim para ficar mais simples. Mas a tutela provisória, ela vem com pedido de divórcio, alimentos e convívio e a guarda. Porque não dá para se começar um processo sem ter essas tutelas. Porém, elas são todas provisórias. Então, aquela tutela é provisória. Guarda provisória, alimentos provisórios, convívio provisório. Só que é um provisório que acaba... É um provisório ad eternum, né? Mas igual, tem um caso que eu fiquei sabendo que assim, não saiu o divórcio, mas já tem a pensão alimentícia. E a mãe não deixa ver o filho. Não deixa o pai ver o filho. Não deixa o pai ver o filho. E o juiz não... É um caso E clássico. já tem mais de um ano já isso daí. É um caso clássico. Por quê? Nem o divórcio deveria ficar para trás. Sabia? Por quê? O divórcio não tem discussão mais de responsabilidade ou culpas. Antes precisava de comprovação, passava pela separação, convertia em divórcio. Agora o divórcio direto, agora não, né? Já faz muito tempo aí. Tem uma emenda muito antiga, uma emenda constitucional, que não há mais essa necessidade e alteração da lei sobre ter um divórcio com essa discussão de culpas. Então, o divórcio, que a gente chama de divórcio direto, que é um direito que nós chamamos de potestativo. O que significa essa palavra potestativa? Tão bonita, né? Mas precisa ter em prática. A palavra potestativo quer dizer que é um direito inerente àquela pessoa. Se eu quero me divorciar, não é o judiciário que vai me impedir. E aquilo tem que ser resolvido ali. Ou seja, vamos dividir esse processo em partes e a gente faz a decisão por capítulos. Ou seja, decreta o divórcio, fixa os alimentos provisórios. Tudo bem. Aí atribui a guarda provisória a alguém, a um dos dois, ou a um terceiro, se for o caso. Que o Jean colocou. Só que ele não está convivendo, o pai, pelo que eu entendi, não está convivendo em uma medida liminar. Não sei se não está convivendo porque está tendo algum impedimento ou porque não foi decidido ainda pelo judiciário. Porque pode ter por trás, pelo que eu estou entendendo, uma questão de alienação parental, se utilizando do processo para fazer esse impedimento. Ou seja, não tem uma decisão ainda definitiva, ou tem o outro lado que também acontece. Eu não vou, que eu estou com medo de que aconteça algo e eu seja denunciado, uma denúncia falsa. Isso também pode acontecer. Eu não sei qual é a situação concreta, né? Não posso ser leviana aqui em falar. Por isso tem que sentar e daí todo o processo é uma coisa diferente, né? Só que quando você chega no judiciário, agora falando das nossas realidades, muitas vezes o juiz diz, o divórcio eu decreto ao final. Ué, então para que houve essa emenda? Essa alteração da lei? Quero pra ser tudo rápido, porque né? a pessoa, muitas vezes, ela quer constituir também novo matrimônio. E ela não consegue. E ela vai aguardar o processo? Mas para quê? Se a outra parte já foi citada e já decreta o divórcio. Desta parte, o processo ele pode ser e deve ser subdividido em partes. Por exemplo, aquela parte já decidiu. Ninguém recorreu, transitou em julgado. Ou seja, ninguém recorreu. Problema a menos, uma resolução a menos. E é isso que a gente faz na mediação e na conciliação. É isso que a gente faz. Muitas vezes não sai um acordo total, mas sai um acordo parcial. E as cláusulas que não entraram, que são os outros assuntos que não entraram, por exemplo, alimentos não vamos definir agora, nem partilha de bens. Vamos falar só sobre a guarda, o convívio, o divórcio? Vamos. Ok. Ali ficam durante o processo, continuam durante o processo. Tá, legal. Mas igual, quando envolve criança também, é que a criança não tem nada a ver, né? Sim. Mas quando envolve criança, não poderia ser mais rápido a resolução? Deveria, né? Ser mais rápida a resolução. Porque a criança ou adolescente, muitas vezes, não só a criança, ela vai ficando cada vez mais distante do outro genitor. Eu digo que ele se torna um personagem de quadrinhos. E se é pequena, acaba nem conhecendo. Nem sabe quem é. Exato. Um estranho, né? Vamos fazer um convívio virtual? Tenta fazer um convívio virtual com uma criança de 2 anos. A retenção de atenção dela, né, diz aí a psicologia, é de menos de 5 minutos. Ela não retém atenção. E aí começam os bloqueios. Quando envolve criança, Jean, nem precisava dizer que deveria ser mais rápido, porque antes de qualquer lei ou vara da família, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente.
que diz que os procedimentos, mesmo fora da vara da infância, eles, envolvendo interesse de incapaz, eles têm que ser tramitação prioritária. E aí fica aquela tarja no processo, tramitação prioritária. Aí, tudo bem, tramitação prioritária. O que nós vamos fazer com ela? Ah, tem milhares de tramitações prioritárias. Por isso que o advogado Então tem não que é ter esse gancho de abrir um canal de comunicação com outro escritório. Claro que normalmente tem um outro escritório que já está representando. Abre um canal de comunicação e busca os meios alternativos para resolver. Porque aí o judiciário vem e chancela, homologa o que tem que homologar. O Ministério Público diz que não se opõe ou se opõe, vai dizer o porquê. E o judiciário chancela. É simples assim? Não. Mas se nós não buscarmos esse meio, o processo não tem fim. Sim. Porque não tem prazo, né? Não, para o processo terminar. Viu, doutor? Uma coisa que eu não consigo entender, assim... Isso não é nem questão do judiciário em si. Eu não consigo entender como o pai ou a mãe... Referente à alienação parental, né? Eu entendo, assim, que para a criança, a forma mais saudável de crescer é tendo o amor e conhecendo o pai e a mãe, os dois lados. E às vezes, por causa da briga, claro, do casal, e são N motivos, eles acabam fazendo um mal pro próprio filho. Porque eu entendo assim, né? Se você proíbe o filho de ver o pai, ou até o mesmo, né? Proibir o filho de ver a mãe, eu acho que acaba crescendo, essa criança cresce com não sei, talvez com algum problema psicológico no futuro. Os danos por estudos e relatos da nossa rede, né, de psicólogos, neuropsicopedagogos, assistente social, que tem lá no nosso escritório, com esse atendimento mesmo, né, em rede, eu entendo que tem que ter o atendimento em rede. Isso eu achei interessante que a senhora falou, que no seu escritório tem... Tem o atendimento em rede, tem as profissionais que atendem em rede, obviamente, né, muitas vezes o judiciário indica, por exemplo, vá fazer uma psicoterapia, porque tem rastros e concretos ali de alienação parental. E a pessoa também tem que aderir, mas depende também da sua orientação. Tudo é na base do que está claro e do que está obscuro. Se está obscuro, você não gerou conexão com aquela família e com aquele cliente. Se está claro, você gerou essa conexão. E ele confia no que você está falando, portanto, vai confiar nos profissionais que estão ali. Senão, não tem jeito, esquece. Agora, essa questão de danos, eles são indeléveis, irreversíveis, porque para onde vai não é para o subconsciente, é para o inconsciente. E certamente é dito que a repetição de padrão é certa. E as dificuldades de relações afetivas, principalmente, né? Às vezes até de amizade. Então, cresceu, começa a ter dificuldade, começa a dar sinal na escola. Muitas vezes não dá sinal na escola. Aí ficou adulto. Aí sim começa a repetição de padrão. Então, aquele conflito, aquela violência ou aquele afastamento que viveu antes vai fazer da mesma forma, vai repetir esse padrão e tornar esse ciclo. Por isso que a gente fala tanto em romper ciclos e tudo mais. Sim. É nesse sentido. Então, é para ajudar? Não, é para conscientizar. Né? Muitas vezes as pessoas relutam. Eu não preciso de psicólogo, eu tenho familiares, ou então artigo de luxo, né? Muitas vezes a gente escutava. Mas atualmente é necessário, principalmente para esses processos de conflitos familiares. Muitas vezes a gente leva esses conflitos familiares, uma coisa muito interessante para falar, não para o judiciário. Mesmo que não tenha uma proposta de consenso ali antes, a gente não leva para o judiciário. Claro, se tiver violência doméstica envolvida, não tem como, né? A gente sempre com essa ressalva, sempre, né? Porque tem proibição de contato e tudo mais. Nós levamos para uma fase pré-processual, né? A fase pré-processual é feita dentro do CEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Ele é um braço do Poder Judiciário. Então, ele está lá, se houver acordo, um consenso, ele é homologado pelo judiciário e transforma aquilo ali num documento com validade legal e jurídica. Essa fase pré-processual, vamos supor que ela seja frutífera. Resolveram, seguiram a vida, cada um do outro, e mantiveram o elo eterno, que eu digo, que são os filhos, né? Não tem ex-pais, não tem ex-filhos. Tem um elo eterno. Como eu sempre falo, alguém disse sim para alguém lá atrás. Agora, não querem seguir? Agora é isto, é aquilo? Alguém disse sim para alguém lá atrás. Então, vamos ter que resolver.
E aí eles seguem nesse formato. Vamos supor que não tenha. Aí que é o desafio. Não teve acordo, nem conciliação, nem consenso. Infrutífero. Mas, quando você vai ajuizar a sua ação, vai judicializar, que nós falamos, você vai para o fórum, aí você vai pegar aquele termo infrutífero e vai dizer, excelência, esgotei os meios de consenso nesse momento. Você salta no processo uns 50% do caminho. Porque normalmente vem um despacho dizendo se tem interesse na conciliação, se não tem, time é outra parte, sítio é outra parte. Tá. Agora, vamos ver, então, se precisa de uma emenda inicial antes de citar, não está regular. E aí o juiz vai falar da conciliação. Como já vai haver aquele termo e um tópico no pedido inicial dizendo que você já esgotou, o juiz já dá um salto imenso. Então, isso é uma estratégia para trazer satisfação mais rápido. Mas é a parte do advogado. Saber lidar com esses outros meios. Eles estão aí para nós utilizarmos os equipamentos. Se nós não utilizarmos, quem vai utilizar? O judiciário, temos que entender de uma vez por todas, ele é inerte. Ele está parado. Se ele não for provocado, ele não vai sair da inércia. Doutor, por isso que é bom, se você está passando por uma separação, que tenha filhos, tudo, procurar uma advogada especializada ao invés de procurar qualquer advogado? Sim, é como uma clínica geral. Você vai no clínico geral e depois você procura um especialista. Para ele fazer o quê? Te diagnosticar, fazer a radiografia e te dar esses caminhos. Sempre falo que caminhos 3. Quando, onde e por quê. Esses 3 caminhos. Então, você sai do clínico geral e vai para o especialista. Por quê? Porque senão você corre risco e desgasta e se prejudica. Essa é a questão. O risco, muitas vezes eu falo em risco e o cliente pergunta, mas qual é o tempo de duração desse processo e vai dar tudo certo, né? Porque é igual de alguém, alguma coisa assim. Comprometo com 2 questões. Tempo, quando for o nosso tempo, por exemplo, prazos nossos, etapas mortas que nós vamos suprir com outras medidas, por exemplo, mediação, conciliação, oficina de parentalidade e tudo mais que o valha, Sejusc, se for o caso, porque também tem o Sejusc durante o processo, detalhe, né? Muitos advogados pulam essa etapa. Né? Porque não querem... Não sabemos se não querem ou, de repente, se não chegaram a essa questão de ter essa visão, né? Aí é o protocolo do escritório de cada um, né? Sim. Com todo o respeito. E aí nós chegamos nessa questão da etapa morta, né? Que nós estávamos falando. Então, você dá um salto imenso nisso. Legal. Doutora, até estava comentando isso. Eu lembrei de um filme. Já ouviu? Acho que, se não me engano, é Encantada. Já viu esse filme? Encantada? Encantada. É muito legal o filme. Tá. E tem o casalzinho, né, do filme lá, ela é tipo... era do desenho e tudo mais. E o cara é um advogado. E ele tá tratando justamente com um casal que estão querendo se matar, é divórcio e tudo mais. Só que daí, no final das contas, por causa dessa encantada aí, o casal resolve... reconciliar. Acontece isso na vida real? Acontece, já aconteceu comigo 2 vezes, 2 únicas vezes. Olha. Inclusive, uma das vezes, a cliente, que era vítima de violência doméstica, ela pediu para um intermediador entrar em contato com o meu escritório. Que ela estava voltando, que o pai estava no leito de morte, e aí ela precisava. O pai falou, nunca estive no fórum. Aquelas questões de crenças e amarras e emaranhados familiares, né? Que a gente diz aí na percepção sistêmica. Por crenças familiares, que respeitamos, ela disse o seguinte, olha, meu pai falou, tá no leito de morte lá, falou que nunca fomos ao fórum, por que eu tô no fórum e tal? E ela sofria agressão física grave, agressão psicológica, os filhos viam tudo e tudo mais. E aí ela pediu para o intermediador dizer, olha, eu vou, na época podia, agora não pode mais, né, da Lei Maria da Penha, agora eu vou retirar a denúncia, vou me reconciliar. Aí eu voltei e conversei bastante com ela. Eu falei, olha, se você fizer um boletim de ocorrência num dia, retirar, né, entre aspas, e quiser se reconciliar e no outro fizer de novo, as autoridades estão lá para te receber, não para te julgar. Quando você chega nas autoridades, não é para você ser revitimizada, é para você ser acolhida. Por isso que, mais uma vez, como as varas da família especializadas, tem delegacia especializada de defesa da mulher. E não de revitimização da mulher. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Uhum. Aqui em Santos nós temos uma, tem a
a delegada ali à frente. E a gente sempre preza que a vítima esteja acompanhada por um advogado. É obrigatório ali naquele momento? Não, mas é interessante que esteja. Reconciliação, parte 2. Estou chegando na audiência presencial e os dois chegando juntos. Aí eu falei, peraí. Eu assim, né? Bom, peraí, deixa eu acionar o Tico e Teco aqui. Os dois chegando juntos, meio assim, sem graça, saindo do elevador, né? Porque no Fórum Central tem um elevador, um corredorzão, e eu já tava lá em frente à sala de audiência. Aí eu olhei, aí um olhando pro outro, dando aquela risadinha amarela. Aí eu falei, puxa vida. Aí eu peguei a ex-companheira que eu representava. Aí falei assim, posso conversar com você um minutinho sobre a audiência? Não era nada sobre a audiência, né? Eu falei, o que tá acontecendo? Ela falou, não, a gente resolveu. Eu falei, bom, então a gente vai ter que apresentar isso na frente da juíza, né? A juíza foi tranquila. Ela falou, se vocês vão se reconciliar, então tá resolvido, é isso o processo? Tá resolvido? Não vou nem precisar fazer nada aqui? Então a senhora vai desistir da ação? Vou desistir, ele concorda, tal. Nem foi com o advogado, nada. Mas reconciliação acontece. Em muitos casos eu vejo que há uma confusão entre, nós vamos para conciliação. Abre a audiência, seja vídeo ou seja presencial, e eu escuto assim, não do juiz, né? Eu escuto assim, mas eles não querem se reconciliar. Ué, mas aqui é uma audiência de conciliação, não é de reconciliação. Aliás, nem existe audiência de reconciliação, né? Pode ser que o juiz pergunte, é certo isso que vocês queiram, quando é consensual, né? Mas o juiz tá ali, não é de juiz de paz. Às vezes confunde que é juiz de paz, né? Vamos fazer o casamento, vamos renovar os votos. Renovar os votos do judiciário. Já que tá aqui, né? Caminho. Já tá aqui, não vou nem no cartório, faz aqui com o juiz de paz. Mas existe sim, 2 casos existiram, foram muito emblemáticos. Mas acontece, são famílias, né? Sim. As pessoas são imprevisíveis. E isso é maravilhoso. Essa é a maravilha do direito de família. E aí eu falo, familiarista, não dá pra não atender no final de semana. Não dá pra não atender no feriado. Não dá. Você tem que estar em stand-by. Não tem jeito. Imagino. Porque às vezes acontece alguma horas. coisa. 24 horas, assim, claro. Tem lá as nossas diretrizes no escritório que o cliente recebe, dizendo o seguinte, se for urgente, claro, que envie uma mensagem e justifique o porquê. Então, eu não, atualmente, no passado recente, não tenho muito problema com relação a isso, né? Todos observam, respeitam. Quando é urgente mesmo. Sabe quando você sabe que é urgente? Quando liga. Não manda mensagem. Sim. Quando liga, tá na delegacia. Ou tá acontecendo alguma coisa ali no local onde moram ou trabalham. Mas acontece assim, meio que... Acontece. Muito assim, tô aqui, aconteceu tal coisa. Acontece. Eu tive um caso que o cliente ia alienação parental materna, né? Só falando rapidinho sobre a alienação parental, é interessante. Tem 3 possibilidades de alienação parental. Às vezes a gente só ouve o genérico, né? Tem a alienação parental materna, a alienação parental paterna, tem a cruzada e tem a auto-infligida. Ou seja, a cruzada, os 2 praticam alienação parental e a auto-infligida, aquele que parece o alienado, ele é o alienador. Então, ele se auto-imputa aquela alienação. Mas ele acaba sendo... E aí, tem que ter estudo técnico para isso, né? Não dá para o advogado ficar colocando no processo, eu acho que é alienação parental. Não, tem que ter um laudo, um relatório mínimo ali para poder seguir. E aí, eu estava lá, eu me lembro que eu estava assistindo um curso maravilhoso sobre recurso especial. Eu lá, dedicada no curso, para o Tribunal Superior, recurso complexo. Eu falei, agora eu vou assistir. Peguei meu café, na época eu tomava café, pus do lado. Peguei meu cookie, pus do lado, me ajeitei toda. Deu 1 minuto que abri o vídeo da aula ao vivo, tocou meu celular. E eu já sabia que era o horário ali do convívio, que estava bem latente esse convívio, bem conflituoso, né? A criança tinha 2 anos de idade. E aí eu falei, vi o nome e falei, tô na delegacia. Acertei na mosca. Tava lá. Acabou, fechei o curso e falei, tô indo pra aí. Ficamos 4 horas na delegacia para resolver. No final, sabe o que eu falei pro meu cliente? Essas 4 horas que nós ficamos aqui na delegacia, que não vai te favorecer em nada, por sinal, né? Porque a cultura muitas vezes é materna, né? Eles vão ver o porquê a mãe não tem razão e porquê o pai tem essa razão. Você não poderia estar no convívio com a sua filha? Ao invés de ficar aqui olhando para os advogados, olhando para a delegada, olhando para a escrivã, Verdade. olhando para a ex-cônjuge, você não é obrigado a conviver com sua ex-cônjuge.
Você é obrigado a conviver, ou tem direito a conviver, com seus filhos. Ah, mas eu preciso falar com ela. Comunicação mínima. E tem outros canais de comunicação, não precisa ser WhatsApp, não precisa ser mensagem instantânea. Uhum. É isso aí. Aconteceu. E o café e o cookie? Nada. Café esfriou. E o cookie ficou lá. Se você pudesse mudar alguma coisa na vara da família, o que seria? O que eu mudaria na vara da família? É. Eu mudaria uma coisa que está muito em alta, assim, atualmente. A experiência que o advogado tem dentro da vara da família quando vai acessar ali as suas diligências. Por exemplo, o que eu mudaria? Olha, esse processo tem tramitação prioritária, tem uma liminar. Ah, mas tem milhares aqui. Né? Pessoas, assim, que tenham uma visão, uma capacitação mais voltada para esse lado da família. Porque vocês sabem que servidores e juízes, eles foram alocados das varas cíveis, né? Tem pessoas ali, servidores, são excepcionais. Excepcionais. Né? Não é que eles vão fazer o que você quer, eles vão fazer o que precisa ser feito no processo. Eles vão fazer o impulsionamento do processo. Porque não cabe ao advogado impulsionar o processo, muitas vezes, por atos. São atos que dizem respeito ao cartório. E dentro ali dos julgadores ou do Ministério Público, nós visualizarmos também esse atendimento mais humanizado, né? Não tão protocolar, né? Deixa eu ver esse processo, deixa eu dar esse parecer. Então precisa ser mais humanizado, como eu tinha dito, não penalizado. Porque mudar com relação a leis, por exemplo, não tem como. Os prazos já estão na lei. 5 dias para o juiz despachar. Aí ele demora 2 meses, dependendo. E aí, o que eu faço? Ah, eu vou falar, mas aí, desculpa, porque tá muito assoberbado. Eu concordo que esteja assoberbado, mas se eu pincei, lembra, o processo e tirei da vala comum, o porquê não, né? E fazendo uma meia-culpa também, a classe, o porquê não? Dirigenciar mais, despachar mais, oficiar mais, para saber o que está acontecendo, essa morosidade. Agora, nós temos um novo sistema que entrou. Chama plataforma EPROC. Esse novo sistema, ele é automatizado dentro do judiciário. Veio de Santa Catarina e agora ele é automatizado. Sabe quem são a antepenúltima migração do sistema atual, que é mais lento e depende de atos humanos, né, dos servidores, para esse sistema automatizado? São as varas da família. Depois vem as varas criminais e, por último, pelo que ficamos sabendo, pelo cronograma do tribunal, as varas de execução fiscal. Então, quando você migrar para esse sistema aqui, não vai depender muito de um impulsionamento do serventuário, porque é feito por uma inteligência artificial. Se você der o prompt correto, o nome da petição correta, já vai para o gabinete. Agora, dentro desse sistema atual, aí é que está. Se nós não diligenciarmos, e mesmo diligenciando, é muita morosidade. E aí, só para fechar esse ponto. Uma vez eu cheguei Eu com a minha personalidade, né? Uma vez eu cheguei para despachar, aí falou assim, doutora, mas tá dentro dos 120 dias. Eu falei, entendi, 120 dias, tá. 4 meses. Do CNJ, 120 dias, vamos calcular, 4 meses, né? Quase uma licença maternidade. Aí eu falei, então quer dizer, olha o cálculo que eu fiz. Então quer dizer que o processo só anda 3 vezes por ano, é isso? Dessa forma... Entendi. Eu assim, entendi. O processo anda 3 vezes por ano. Nossa. Ok. Qual é o tempo médio, assim, geral, assim, Então, de um processo ser resolvido totalmente, assim? Então, o CNJ tem lá no site, o Conselho Nacional de Justiça tem no site, a justiça em números. E aí, dependendo da demanda, nós vamos ali pesquisar, né? Por exemplo, um divórcio com alto litígio, partilha de bens, com todos esses pedidos acumulados, regulamentação de convívio, regularização de visita, de guarda, a questão da fixação dos alimentos, se tiver alguma medida protetiva, aí vai subindo, né? Então, você fica ali entre 2 e 5 anos. Nossa, Com essa é a média, 2 a 5 mas anos. se a entrevista psicossocial demora 1 ano para ser agendada e depois mais 1 ano para ser feita? É, verdade. Nossa, mas quando tem criança tem que ser muito mais rápido. Doutora, mas quando chega a família, logo no início, eles têm essa ciência, tipo assim, ó, vai começar agora. Só que o negócio vai ser resolvido só daqui 2 a 5 anos. Pode ser que eles tenham uma ciência se o escritório começar a atuar em sucessão ao advogado anterior, ao escritório anterior. Pode ser que eles tenham essa noção. Agora, do zero, não tem noção. Não tem noção.
Muito difícil. Porque, Pensa assim, que o negócio vai durar alguns meses, né? sabe o que eu falo? O chat GPT, ele é muito bom para você saber qual é o seu direito, muitas vezes. Muito bom assim, saber o seu direito, ter uma noção. Mas ele não vai te explicar como você exerce esse direito. Aí é que está o grande segredo da advocacia familiarista. Como você exerce esse direito? Qual o caminho mais benéfico e menos desgastante para essa família que está buscando o seu escritório? Qual é esse caminho? Né? Outro dia eu recebi um áudio de uma cliente falando assim: eu estou muito satisfeita, né? No sentido de satisfação, a gente sempre pede feedbacks, porque envia relatórios quase que quinzenais para os clientes, mensais a quinzenais. E ela relatou, porque a senhora, aí no seu escritório, eu sinto que protege a mim e a minha filha. Aí ela tem medidas protetivas, sendo que a medida protetiva não era estendida à filha, tá? Mas o juiz da família entendeu que sim. Porque a Lei Maria da Penha diz o seguinte: proibição de comunicação e contato extensiva aos familiares. Ora, a filha não é familiar, então está suspensa. E até o juiz criminal revogar a medida protetiva, se revogar. Ele suspendeu o convívio. E não adianta espernear. Ele não está mudando a decisão. Por quê? Porque o juiz da família é competente para decidir a suspensão do convívio com base na medida protetiva do outro juiz criminal, e o juiz criminal não vai decidir nada aqui sobre convívio porque ele não é competente como juiz da família. Cada um no seu quadrado. Então, quando tem a medida protetiva, ela não tem um prazo exato. Ela tem um início, mas o fim é o juiz que vai determinar, e enquanto ele não determina, sim, permanece. Tinham juízes fixando, tá? Eu já peguei medidas protetivas de 180 dias. Quem falou que vai resolver em 180 dias? Ah, mas se surgir um fato novo... 6 meses, né? Se surgir um fato novo, aí vem aqui e renova. Como é? Então, agora não vai mais ficar dependente do agressor, vai ficar dependente das autoridades. Então, o que está acontecendo? A medida protetiva, ela fica em vigor até que se cesse aquela situação. Ou seja, se não houver mais comunicação de que aquilo continua. Mas, se houver reiteração de que a medida está sendo reiteradamente violada de forma insistente, inclusive se instaura um outro inquérito por descumprimento da medida, que é crime também. O único crime que tem dentro da Lei Maria da Penha. Descumprimento de medida protetiva. Cara. E aí da prisão preventiva e assim vai. Fora isso, é a pensão alimentícia, né? Que leva pra cadeia. Pensão alimentícia... o que mais leva pra cadeia é a pensão alimentícia. Então, né? a pensão alimentícia, ela é uma prisão civil, né? E aí eu vou contar um fato. Posso? Um fato muito interessante. A família me procurou para atender o pai que estava preso. Ele estava preso há 24 horas. Ele ficou 48 horas. Ele estava preso 24 horas, no 5º DP. Tá bom. Aí nós fomos para a sala reservada. E a primeira pergunta que eu fiz, né? Imaginando que tudo estivesse estruturado ali e tal. Aí eu fiz a pergunta para ele: você está numa cela com quantos? Só devedores de pensão alimentícia, porque é uma prisão civil, não pode ficar com preso então comum. Só fica o pessoal só da o pensão. Pessoal só o inadimplente. Eles ficam trocando ideias. Só inadimplente, Só inadimplente de alimento. Aí ele falou assim, com 11. Aí eu, com você 12? Tá bom, comigo 12. Aí deixa eu te fazer uma segunda pergunta. Então tá tudo bem, porque está sendo resguardado o seu direito. Ele falou, doutora, mas e na hora do banho de sol? Aí eu falei, meu Deus do céu, na hora do banho de sol, é verdade. E aí, no fim, a família conseguiu fazer um acordo e pagar, né? Pelo esforço da família. Isso que eu ia perguntar. Quando vai preso por pensão, ele só sai depois que pagar a pensão, é isso? Não, funciona assim. A prisão civil, quando chega a esse ponto da prisão civil, porque antes disso, um momento antes, ele tem 3 dias para pagar, comprovar que pagou ou justificar a impossibilidade. Já são avisados. Falar, são o negócio avisados, vai pegar. Ele é intimado, na verdade. Por quê? Já teve um processo de fixação dessa pensão, desses alimentos, e isso já é uma execução, tá? Que a gente chama de execução por coerção pessoal. E aí ela priva da liberdade, né? Que é um meio de constrangimento que a lei previu, que é eficaz, não deveria ser, poderia ser a penhora de bens ou bloqueio, mas opta pela privação da liberdade. Aí tudo bem. Aí nós estamos falando do... quanto tempo... Como que faz pra sair Isso aí. Muitas informações. Cabeça de familiarista. Ó, dica aí, ó, pra quem tá devendo a pensão. Agora vem a dica de ouro. Olha, quando é expedido esse mandado, é interessante, porque
A lei prevê que pode ficar de 30 a 90 dias. E aí, dentro desse prazo, é o juiz que vai definir. De praxe são 30 dias, mas eu já vi juiz fixando em 72. Eu olhei aquilo e falei, é cabalístico. Ele gostou do número 72. Ninguém fixou em 72, mas ele fixou e ponto Colocou final. Mas quando ultrapassa esse prazo, se ele não pagar, ele vai ter o alvará de soltura expedido, sim. Mas ele vai continuar devendo. E pode ser preso de novo por um novo Porque período. Por um novo período. Daí, se a pessoa entrar de novo, Exatamente, ele vai... por um novo período. Normalmente, esses que não pagam acabam convertendo esse rito da prisão civil para penhora e bloqueio de bens. Mas, normalmente, a pessoa acaba não tendo bens, Acaba aí não tem tendo, que buscar em outros meios. Mas foi muito interessante. Esse aí estava com a prisão por 30 dias, mas ele pagou em 48 horas. Conseguiu Então, o dinheiro. como a família conseguiu dinheiro, aí nós fomos lá correndo no plantão judiciário, aquelas coisas maravilhosas, né? Adoro. Fomos correndo no plantão judiciário, e aí o juiz pede alvará, aí tem que pedir. Aí nessa hora o judiciário, ó. Por Rapidinho. quê? Porque não pode ter excesso de prisão ali, né? Senão já começa a gerar um abuso por parte do judiciário. Se ele pagou, comprovou, ou fez um acordo, muitas vezes, e comprovou. Em outro caso, só para fechar mesmo, esse é mais interessante ainda. Eu estava como conciliadora na época, na terceira vara da família. Subiu a pessoa, as filhas já com 17 anos, 2 filhas, todo mundo na audiência e elas lá fora. Aí a juíza falou, não vai ter, não vai ter. Não teve a conciliação, aí a gente continua ali, né, na sessão, na audiência. A juíza falou, não vai ter como pagar? Não. Era uma dívida, acho que um pouco acima até de 20 mil. E aí ele falou assim, não vai ter. Então tá bom, prisão está decretada. E já tinha vindo no despacho. Caso não tenha, né, esse acordo em E audiência, prendeu na hora? sobe o policial. O policial subiu. Nossa. O policial subiu, todo mundo dentro da audiência. Foi uma correria. A mãe das meninas entrou no banheiro do gabinete. Fechou, começou a passar mal lá dentro. As filhas, uma confusão lá fora. Porque ele ia passar por ali, né, escoltado. Não foi algemado. Mas ele passou escoltado por ali. Mas antes dele sair, ele fez a seguinte ressalva para todo mundo escutar. Doutor, o advogado dele, aqui está a chave do meu carro. O senhor vai achar rápido que ele está aqui na rua do lado, é o único que está amassado. Dando a entender que ele não tinha patrimônio, entende? Não tinha condições. Aí ele está amassado. E a juíza fez aquela cara de costume e foi detido. Saiu em 48 horas também. Porque a família tinha condições e simplesmente estava se negando. Muitas vezes se nega, não é porque não tem condições, é porque está retaliando o relacionamento anterior. Não tem nada a ver com os filhos, só que são os atingidos. Como dizia minha avó, né? Entre a briga do mar e da pedra, quem sofre é o marisco. Verdade. Nossa. Até Casos reais. Imagino. Mas até voltando, né, essa questão o filho sempre sofre, né? Uma história do nosso pai, né? Eu vi uma vez nosso pai chorando, isso, poxa, por questão quando meu avô e minha avó se separaram, meu pai era pequeno ainda, né? Certo. E só que isso ficou um machucado muito grande nele. E meu pai, já com seus 60 e poucos anos, né, o filho dele lá, olhando, um dia, eu perguntava, né, querendo saber a respeito da história do meu avô, porque meu avô já era falecido, né, quando eu nasci. Sim. E meu pai ficou emocionado e chorou pelo distanciamento que ele teve. E tem o mesmo nome do avô. Eu tenho o mesmo nome do meu avô, Rudolf. E pelo distanciamento que ele teve com o pai. Mas são isso... marcas indeléveis, né? E complicado. acabam pegando ciclos aí das próximas gerações, né? Por isso que nós, familiaristas, temos que ter, quase que obrigatoriamente, essa visão sistêmica. Primeiro analise, aliás, a sua família. Analise o seu sistema. Porque se você não entender o seu sistema, você não vai poder atender o do outro. É muita irresponsabilidade. Né? Não adianta você fazer o curso que você quiser, a técnica que você quiser, se você não analisou o seu sistema primeiro. Então, primeiro eu tive que analisar o meu sistema familiar, crenças que eu tinha, emaranhados, para poder entender e atender a essas famílias da melhor forma. Porque muito do que está ali sendo dito não só está saindo da boca para fora. Então, você precisa entender esse sistema, que não é psicologia, é neurociência, para você entender esse sistema e poder seguir, né?
Inclusive, esse curso eu fiz com a juíza lá de São Vicente, Percepções Sistêmicas, e foi muito interessante. Por quê? Esse curso começou com 100 pessoas no galpão, dentro lá de um prédio onde é o juizado especial, se eu não me engano agora, em frente à Câmara lá de São Vicente, Câmara Municipal. Terminou, sabe com quantas? Menos de 50. Por quê? Porque as pessoas foram se incomodando com o avanço das dinâmicas. Eu me incomodei muito com o avanço das dinâmicas, né? Aquelas dinâmicas em que aquilo te tocava, mexia em algo que estava lá dentro e você não queria, aqueles diálogos internos, né? E invasivos, e aquilo mexia. Eu, no meu caso, tinha uma psicóloga que, quando ela dava bom dia, eu desabava. Ela não poderia abrir a boca que eu desabava. Já. Ela me tocou muito durante as dinâmicas e as falas. Tinham falas e dinâmicas, que quando ela abria a boca para falar bom dia, eu já desabava. Mas eu fiquei firme até o final. Mas muitos conhecidos acabaram, e que eu não conhecia, né, ali na hora de vista, acabaram saindo. Porque eu tive a oportunidade de perguntar para uma delas e ela falou, não, isso aí que está sendo dito, não sei se está muito sério ou não achei legal, e saí. Então, as pessoas se retiraram. E é aonde nós entramos quando atendemos os clientes. É nesse lugar obscuro aí, que ninguém está vendo. O judiciário não vai ver, porque o judiciário ele tem uma visão superficial. O estudo psicossocial, que é feito dentro do fórum, por isso que tem a rede no escritório, para ter um estudo mais profundo, ele é superficial também. Que contato que vão ter ali com aquela criança e com aqueles pais ou com aquela família? É um contato superficial para fazer um laudo que muitas vezes você tem que contrapor, você tem que pedir esclarecimentos, você tem que ter, por exemplo, a figura chamada assistente técnico para poder fazer um laudo paralelo a este, e a família do outro lado também vai ter a mesma possibilidade. Mas esse lugar ninguém vai visitar, só os familiaristas, ou dentro do seu escritório, ou na rede de atendimento. Mas, sinceramente, não estou colocando aqui que seja culpa do judiciário, nada disso. Mas eu estou colocando que, por conta do sistema ser assim, estar inchado, não tem como elas se dedicarem. São muito dedicadas, mas não tem como se aprofundar naquele conflito familiar. Precisa ser um momento antes. Sim, legal. Agora uma curiosidade Você pegou o cookie, o chazinho ali. Você assiste aqueles seriados, os Suits, o Justiça Sem Limite? Claro que sim. Assisto o Lincoln Lawyer. Lincoln Lawyer. Lincoln Lawyer é demais, né? Com certeza. Aquele lá é legal também, né? O Lincoln Lawyer, Acho que na nova segunda temporada. vai estar Nova passando, temporada, você já assistiu? Já assisti. Maravilhoso. O Mickey, né? É, o Cada Mickey. enrascada, né? Demais. Demais. Esses seriados são demais. Eu adoro. Suits, Sim, mano, legal, foi né? demais, né? O Harvey, né? O Harvey Specter, né? Spectre. É, demais. Eu Dá muita gostava lição. bastante do Justiça Sem Limites. Justiça Sem Que Limites. ele é mais antigo. Bem antigo. Era Danny legal. Crane. É, Danny Crane. era bacana. É. Eu assisti também um chamado House of Cards. House of Muito Cards. legal também. Muito legal, né? Não dando spoiler, no final fiquei meio assim, mas... eu assim, cadê o próximo episódio, né? Sim. Mas foi muito interessante também. A gente assistiu na pandemia, esse House of Cards foi uma indicação. Mas eu adorei. Eu também. gostei bastante. Eu acho que só não teve, talvez, pelo que eu sei, é que o ator principal lá, um dos principais, ele teve algum problema jurídico. jurídico, mesmo, esse né? negócio, aí Foi foi isso afastado. mesmo. Foi o Kevin Spacey, né? Então. O do nome eu não lembro, mas é o Era principal o que lá. fazia lá, É. o protagonista, Aí né? ele... Mas aquela radiografia ali da Casa Branca, do interior, do que acontecia, é um castelo de cartas mesmo, né? Que vai desmoronando ou não. Sim. Depende do que vai acontecer. Mas ali foi muito bom. E dava pra ter um suítes aqui? Tem assim um suítes aqui na Baixada, assim? Tem eu! É, né? Se for ver as histórias, né? as que já tava histórias, é contando verdade, aí. é Eu verdade. não sou Harvey Specter de saia, mas eu sou Márcia Gazano. De saia. Mas dava pra fazer alguns capítulos bons aí. né? Dava pra fazer. Eu falei que eu vou fazer um compêndio daqui a pouco, porque olha o que tem de vamos fazer casos, cases. Vamos fazer alguma coisa assim, aí mandar pra Netflix. É faz a isso aí, série lá. é isso mesmo. Mas um assunto legal também para aprofundar, que a gente aprofundava na oficina de parentalidade, é a alienação parental. É pouco conhecida, a lei está sempre sendo bombardeada, parece que está lá
na Guerra do Oriente Médio. Mas é bem interessante, é um assunto que muitos falam só como um rótulo, mas poucos conhecem exatamente do que se trata, né? Sobre alienação parental, é bem interessante. Se é síndrome, se não é, do que se trata. E trata-se de vidas, né? Exatamente. Mexe São as muito. vidas, são as famílias, né? Como eu disse lá atrás, você disse sim para ele? Você disse sim para ela? Sim. Então, hoje, o que está havendo que vocês não conseguem lembrar disso, desse sim? Né? Muitas vezes a gente reconstrói memórias para saber exatamente o que aconteceu. E aí o cliente me perguntou, nós estamos construindo um muro? Eu falei, não, nós estamos desconstruindo narrativas da outra parte, né? Que seria a família, né? A gente evita falar também partes, evita falar réu, autor. A gente fala família materna, família paterna, Uhum. né? A família avoenga, que são os avós. Aquela lá ou aquele lá. Vamos lá, vamos Os avós colocar sofrem aqui. muito também com tudo Os isso. avós né? têm o mesmo bloqueio que os pais ou mães têm, porque pode haver alienação, lembra da alienação Aham. parental, materna ou paterna. O mesmo bloqueio que sofrem esses alienados, a família extensiva, que nós chamamos, que são os avós, tios, primos, todo o meio social, eles sofrem também. Quando a gente fazia oficina de parentalidade, até me arrepiei agora, hein? Olha, lembrei. Muito bom fazer oficina de parentalidade, maravilhoso. Quando a gente fazia oficina de parentalidade, tinha uma dinâmica que era a mais emblemática para mim. Nós pegávamos fitas de duas cores, amarela e vermelha. Essas fitas, nós pedíamos para as pessoas ali escolherem. Então, cada um segura na ponta de uma fita e ia fazendo, né, aquele círculo. E cruzando as cores. E no ombro, nós colocávamos uma palavra. Qual palavra que você quer? Amor, responsabilidade, cuidado. Aí cada um né? Contato, afeto. Tá. Agora soltem as fitas amarelas ou as vermelhas, vamos supor. E a pessoa não estava ainda sabendo qual era o final. Aí no final, então, isto é o que a criança, o seu filho, ou sua filha, ou adolescente não vão ter. Não vão ter amor, não vão ter afeto, não vão ter contato. Isso era um choque de realidade que a pessoa tá achando que tá brincando ali de casinha, né? Deixa eu soltar essa fitinha aqui. Uhum. Aí olhe no seu ombro o que ela vai deixar de ter. A oficina, ela não vou dizer que modificou muitas pessoas, mas ela conscientizou muitas pessoas. E isso é um forte indício no processo de responsabilidade. Eu sempre falo, responsabilidade parental. Quando você vai fazer um calendário de convívio, faça um calendário parental. Né? Não mas o convívio eu quero que seja livre. Eu falei, isso é uma armadilha, muitas vezes, o convívio livre. Porque da mesma forma que o outro diz que vai, pode não ir. E aí, como é que você vai depois conseguir moldar isso? Cobrar, né? Entre aspas. Não consegue. Então, normalmente tem que ter uma regulamentação mínima, principalmente quando essa comunicação é mais ruidosa, mais conflituosa. Sim, perfeito. Até eu acredito muito em Deus, né? Acho que a doutora também, né? Também. Eu vi nas suas redes sociais. E um dos mandamentos, né? Para os filhos é amar o pai e a mãe, né? E eu entendo isso, né? Quando acaba acontecendo esses conflitos, você acaba tirando, além do amor, tudo isso, você acaba tirando o direito daquela criança, do filho, de poder honrar um mandamento de honrar o pai e a mãe, de amar o pai e a mãe. Exatamente. Isso aí é essa é a palavra, honrar mesmo. Sim. Honrar, ter essa gratidão, né? Entender que no sistêmico a gente vê muito isso, que naquela dinâmica, na ordem de hierarquia, estão os pais e você está ao lado. Não, você está à frente, você precisa seguir, né? Depois vem a ordem dos irmãos, se tiverem outros irmãos. Mas você precisa seguir, né? Uma vez chegou um caso, ele falou assim, a minha ex-cônjuge falou o seguinte, a mãe do menino, ela falou que eu saí e que agora tá tudo bem, e aí eu vou conversar com ele. Quando ele foi conversar com era um pré-adolescente já, ele falou, olha, eu fiz isso, eu tô cuidando da mamãe e tal, falou um monte de coisa de responsabilidade que não era para aquela idade, né? E aí eu falei assim, sabe qual foi o lugar que ele tomou? Aí ele falou, não sei. Eu falei, o seu. E isso é anormal, porque está havendo uma desordem dentro dessa ordem familiar, dessa hierarquia. Ele não tem que tomar o seu lugar. Ela pode ter um novo relacionamento, mas tomar o seu lugar. E aí tem choques, né? Com relação a isso. Tem aqueles choques de realidade, realmente. Mas, fora isso, as questões das pessoas sobre, por exemplo, não vamos analisar ali no processo religiões e tudo mais.
Mas elas têm as suas crenças familiares, as suas religiões, e é aí que geram as suas conexões ou não. Muitas vezes você gera conexão por um motivo que não é o jurídico, que não é da sua autoridade, da sua capacitação, é por um motivo, de repente, que ela sentiu ali no momento da reunião. Uhum. Então, quando você começa a ter essa visão, e uma psicóloga falou uma vez nesse Percepções Sistêmicas, no curso, ela falou o seguinte: entre um cliente e outro, se você tiver atendimentos seguidos, pare para meditar, porque você precisa liberar e não ficar reverberando aquele campo de energia dele, né? Porque senão você vai absorver aquele campo. Quantas vezes eu não absorvi o campo? Muitas vezes. Aí você vai desenvolvendo técnicas para você ficar equidistante, que a gente fala, e não ombreado, ombro a ombro com o seu cliente. Perfeito. Uma vez eu cheguei numa audiência de pensão alimentícia que depois gerou 13 execuções de alimentos. Na primeira audiência de fixação da pensão, o advogado estava paradinho assim, eu não o conhecia, fui me apresentar com o cliente. E eu sempre faço, 90% dos casos eu faço essa dinâmica. Eu vou até lá, me apresento e pergunto: doutor, quer antecipar algo? Tem alguma proposta, tal? Para já irmos ali fora deliberando, afinal somos os técnicos. Eu estendi a mão, ele deu um passo para trás. Não estendeu a mão. Imediatamente o que o cliente fez? Deu um passo para trás também. Espelhou. E aí eu abaixei a minha mão e falei: tudo bem, doutor, vamos conversar dentro da sala. Entende? Então, esse espelhamento sobre o que pode acontecer nas dinâmicas, nós temos que entender e saber como sair também. Mas ali era um profissional ombreado, né? Existem muitos profissionais ombreados. E a gente vê isso aí ao longo do caminho. Doutora, como fica o seu lado psicológico? Que eu tô vendo que são muitas coisas que você vê e às vezes acho que sente também, né? Como fica o seu lado psicológico? Já esteve mais devastado. Como eu disse, essas técnicas, elas auxiliam demais. Te protegem, né? De tudo exatamente. Foi um divisor de águas esse Percepções Sistêmicas que nós fizemos. As dinâmicas, elas praticamente... Claro, nós somos humanos, né? Não vou dizer que me purificaram 100%, mas elas deram ali mais de 50% do que eu tenho que ter de envolvimento ou não, né? Muitos colegas até hoje chegam e falam: eu tô com envolvimento, tô com uma pena desse cliente. Aí eu falo: tudo bem, tá com pena do cliente? Ok. Só que o que você tem para auxiliar e não ir para o campo de energia dele? Né? Você consegue auxiliar ou você não vai conseguir se descolar? Vou te falar, se você não conseguir se descolar, passe para outro colega. Porque você não vai ter uma visão técnica. Dia a dia, né? E vai absorver tudo isso. E prejudica com a família também, os seus relacionamentos e tal. Essa mesma psicóloga, agora você falou sobre prejudicar, que abria a boca para falar bom dia e eu me devastava. Eu fui assisti-la em outro momento numa universidade, mas não no curso. Eu fui assistir um evento dela. Ela levantou, estava ali na dinâmica e tinha uma moça rindo na frente. A moça não parava de rir, estava lotado o auditório, estavam umas 3 fileiras atrás. Não parava de rir. E aí o que ela fez? Chamou a atenção dela, falou assim: vem você, como voluntária, para ser representante, porque ela fazia ali a representação, que é o detalhe da constelação, vocês já ouviram falar. Além da mediação e conciliação, tem constelação também. E aí na constelação tem os representantes ali. Ela chamou essa moça. A moça continuava a rir. A moça riu, ela falou assim: por que você está rindo, né? Só pra gente entender. Não, eu tô gostando muito do evento. Aí ela falou assim, ela pegou no calcanhar de Aquiles. Psicóloga experiente ali no sistêmico, falou Sabia assim: onde ia... você está rindo porque é uma autodefesa sua. Nós estamos te incomodando com a nossa fala sistêmica, né? E você está rindo como autodefesa. Isso acontece muito. Imediatamente a moça caiu em prantos. Oh. Testemunho real, hein? Caiu em prantos e ela também. Ela também. Ela teve que sair do evento. Ela acabou ombreando naquele momento que a moça desabou, ela desabou também e aí saiu do evento. E depois ela estava explicando para nós o que aconteceu. Ela se retirou. É porque de fato existem várias reações. Tem gente que ri, tem gente que chora, tem gente que fica bravo, furioso, né? Mas você viu que ela absorveu e teve que sair do evento, né? Acabou atrapalhando. E olha que é psicóloga, né? Ela já tem essa experiência, mas acabou... Nós somos humanos, né? Acontece às vezes. Né? Doutora,
Você falou, 1 hora, eu não vou ter assunto pra isso, né? Olha A só. pauta- Olha só quanto Muito tempo já legal, se passou. então. Passa Que rápido, né? bom, passou rápido. É Já tão passou agradável, né? Então, é muito bom foi mesmo. Esse demais, olho no demais. olho, eu adoro. Olho no É olho. gostoso Foi mesmo. demais. Muito obrigado por ter vindo aqui, tá? Foi 10. 2 coisas que eu sempre peço. Hoje eu vou mudar uma delas, tá? Eu falo sempre pra deixar o recado pra juventude, mas eu vou falar pra você deixar o recado pras famílias. Para as famílias, vamos lá. As famílias com quem nós tanto atendemos, né, e prezamos, o recado é o seguinte: tenham consciência, em primeiro lugar, dos seus conflitos, tenham um contato mínimo com aquele que vai permanecer ali para o resto da sua vida, porque são os filhos, tenham esse contato mínimo, tenham uma questão de noção de que a comunicação ela pode ser mínima, mas ela pode ser adequada. E ter noção também que existem outros caminhos que podem ser buscados, não só ir para o fórum, né? Então, a gente falou tanto sobre isso hoje, e eu sou uma defensora, assim, firme, né? Finco a bandeira na questão dos meios alternativos de resolução de conflitos. E aí, vou pôr uma vírgula agora para puxar a brasa para o peixe. Conflitos familiares. Os meios alternativos de resolver conflitos familiares precisam ser buscados. Só que as pessoas não conhecem. Então, busquem conhecer com profissionais especialistas da sua confiança, ou que alguém te indique, ou algo assim, né? Evite buscar ali alguém aleatoriamente, de repente, numa barra de busca. É importante uma indicação, uma confiança, gerar uma conexão, mas busquem os meios alternativos. Nós temos os equipamentos para isso. Então, essa seria uma palavra interessante e diferenciada. Não se ficar judicializando, como nós conhecemos, tudo. Judicializar a sua vida. Você não nasceu dentro do fórum. Você nasceu perto do seu pai e da sua mãe. E é assim que os seus filhos têm que ficar. Perto do seu pai e da sua mãe. Filho não tem título de propriedade. Filho tem certidão de nascimento. Perfeito. Tá certo. Obrigado. Agora a última. Um gênio apareceu Promete, aqui. né? Promete, a última. Um gênio apareceu aqui. Esse é cospe fogo, hein? Né? Que pinga fogo. Pinga fogo, você nem me avisou. Não, aí é... Gosto disso. Um gênio apareceu aqui. Tuf. Você tem um único pedido para a humanidade. O Aladim apareceu aqui. Deixa eu Mas é só analisar. um, É só um pedido pedido. pra Não humanidade. são 3, é um só. Um pedido para a humanidade toda? É. Menos conflitos e mais amor. Tá certo. Muito Isso aí, obrigado. doutora. Obrigado mesmo. Obrigada, eu Muito que obrigado. agradeço pelo E convite. Guilherme, cadê ali? Adorei. E pessoal, espero que vocês não precisem, tá? Mas, se precisarem, doutora Márcia Maria de Giacomo Gazzano Toro. O Instagram dela, @marciamaria.dggtoro. Então, se vocês precisarem, eu falei, espero que não precisem, mas caso precisem, sigam ela, compartilhem os conteúdos Tem dela. dicas lá também, doutora? Não. Então, as dicas que nós vamos colocar serão mais voltadas à alienação parental. Vou começar uma Bacana. série aí sobre alienação parental. Então, o foco vai ser Excelente. esse agora. Por isso que eu estava comentando com vocês que esse Perfeito. tema é profundo, complexo, mas apaixonante. Aí, Tá gente. certo, Então então. fica isso aí, ó. Vai ter dicas aí pra vocês. E pessoal, comentem, curtem e compartilhem esse episódio. Que vocês vão ajudar sigam, a gente. gente, sigam. E compartilhem bastante, pessoal. Porque aí a gente consegue trazer mais pessoas boas, igual a doutora Boa, Márcia. doutora. Obrigado, hein, Muito doutora? obrigada, obrigado, hein? obrigada por Foi tudo. muito bom. Obrigado. Igualmente.